paz do Senhor, meus irmãos. Considerações finais aqui. Vamos concluir somente algumas coisas que eu acho que não ficou claro em todos os estudos. É só mesmo para que eu possa dar uma orientação verdadeira, uma orientação que realmente tenha respaldo e que tenha responsabilidade, né? O meu desejo é que todos aprendam baseando no que está escrito, porque se eu não for honesto com vocês, eu tenho certeza que você estudando, você pode perceber as coisas como realmente são e você vai ver que eu não estou sendo honesto na minha pregação. Estou apenas querendo defender o meu ponto e para isso eu posso estar atropelando tudo e para isso eu atropelo os versículos, atropelo os contextos, né? Então, quando a gente prega, temos que ter responsabilidade também. Quando uma pessoa diz que Jesus permitiu a carta de repúdio em caso de noivado, eu tenho que ter respaldo bíblico para isso. Eu não posso tirar esta conclusão baseando-se apenas em um texto, em um versículo. Posso tirar essa conclusão. Até porque se Jesus está falando de casamento, por que ele colocaria noivado no meio, né? Afinal de contas, eles estão falando de uma carta de desquite. Eles estão discutindo em que momento, em que ocasião eu posso dar a carta de desquite. Então, a resposta de Jesus foi exatamente essa. Olha, se você entregar uma carta de desquite à sua esposa, não sendo por causa de prostituição, fornicação, adultério, você estará cometendo um adultério. Então, se eu sou noivo, por que eu tenho que dar uma carta de desquite para uma noiva? Não faz sentido. Então, eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso pegar um versículo e sair jogando aí para as pessoas de tal forma. Então, a gente tem que ser honesto, porque vai ter pessoas que vai estudar também e vai ver que está errado. Vai ver que eu estou sendo desonesto, né? Eu estou apenas pregando para que as pessoas não façam tal coisa e tal. Mas, para que eu deixe de fazer tal coisa, a Bíblia também tem que estar claro na Bíblia. Então, vamos dar seguimento em Marcos no capítulo 10, do verso 11 e 12, né? A gente tem a afirmação: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Então, ao dizer isso aqui também, Jesus está dando direito às mulheres. Tem gente que fala que a Bíblia é machista, mas, na verdade, a Bíblia está dando direito para as mulheres. Quando foi que isso aqui foi dado a uma mulher? Como é que isso aqui poderia ser falado a respeito de uma mulher? E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Veja só que a mulher não podia fazer isso aqui. Ela não podia deixar o marido e casar com outro, por decisão dela mesma, nunca. Isso aqui nunca aconteceria, né? Então, o que Jesus está falando aqui é: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. Então, aqui não houve o adultério, né? São duas pessoas que estão querendo, um quer se separar, o outro não. Aí, se ele fizer isso, se ele deixar, no caso aqui, a parte do homem, né? Se o homem deixar sua mulher e casar com outra, ele adultera. E veja só o seguinte: Jesus está mudando a questão do casamento com várias mulheres também. A gente precisa entender, não podemos ignorar este fato, né? Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Mas isso aqui não era pecado. Casar com outra mulher não cometia adultério. O homem ele poderia até estar errado em deixá-la, em deixar a primeira. Mas casar com outra nunca era adultério para o homem. E quando Malaquias fala, é exatamente isso. O homem desprezava a sua primeira mulher, como ele podia arrumar outra, então ele desprezava a primeira, ficava com a segunda, e essa primeira acabava caindo em adultério porque ele a desprezou, né? Porque ele deixava ela confinada, não a procurava, né? Deixava ela numa situação muito complicada, né? Então, aqui é a parte do homem, agora aqui também é a parte da mulher, ó. E se a mulher também deixar o marido, né? Se a mulher deixar o marido e casar com outro, aqui não havendo adultério, ela deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Veja que está no futuro. Então, se ela tivesse cometido o adultério aqui, ela já seria adúltera, né? Porque ela já se deitou com outro. Então, ela já fez isso aqui, ó. Ao se deitar com outro, ela já casou com outro. Adulterou, então ela era considerada como adúltera. Não se apedrejava mais as mulheres. Depois que os discípulos começaram a pregar, começou a surgir os primeiros cristãos, né? Quando fala em Atos, que os primeiros convertidos passaram a ser chamados de cristãos, mas os judeus continuavam na incredulidade, né? Então se cometia o assassinato desta mulher. Ela não era apedrejada, mas ela era considerada como uma adúltera.
Eu acho que também ficou um pouquinho de confusão quando a gente lê essa parte aqui, a gente fica meio confuso. Por muitos anos também eu lia isso aqui, eu ficava confuso a respeito desses trechos, né? Porque se a gente lê aqui, ó, em Mateus 19, no verso 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, parece que ele está dizendo o seguinte: se o homem deixar a esposa e casar com outra, cometeu adultério, né? Aí essa mulher ficou sozinha, ela vai atrás de outro homem, quando ela se casa, ela também comete adultério. Fica parecendo mais ou menos isso. Aí por isso surge a teoria da fornicação, né? A teoria de Paulo Júnior sobre a fornicação, que aqui na verdade seria noivado, seria a questão do noivado. Mas, na verdade, a fornicação foi usada porque o ato foi cometido antes deles se casarem, ok? Então, se a gente voltar lá em Mateus, a gente vai ter o mesmo versículo, só que de uma maneira diferente. É o mesmo versículo, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, quando a gente faz a leitura disso aqui, parece que é exatamente isso. Mas a gente precisa entender uma coisa: essa palavra não pode ser anulada pelas palavras seguintes. Ao ler isso aqui, a gente tem que levar em consideração essa primeira. Até porque no noivado aqui não faz sentido. Porque no noivado, você pode deixar a pessoa, né? Você pode deixar por qualquer motivo. Não precisa ela cometer fornicação para você deixar uma noiva, né? Naquele tempo, a moça era prometida àquele rapaz. Era a família que ajeitava o casamento. Você vai casar com fulano, você com Beltrano. Não tinha esse poder de escolha como é hoje. Então, era prometido ali aquela menina, era prometido ao rapaz. E se ela fornicasse, era desfeito. Claro que era desfeito. O noivado era desfeito. Mas também, se por qualquer outra questão ali, eles desistissem, era lícito. Afinal, ainda não havia o contato sexual. Era lícito, porque eram noivos, né? Eles poderiam deixar tranquilamente. Então, não faz sentido. Então, não faz sentido Jesus dizer que isso aqui é no noivado, né? Que ele permite a separação apenas no noivado, se em caso de prostituição, fornicação, né? Se a gente levar em consideração isso também, a gente vai levar em consideração que o noivado só pode se desfazer se tiver fornicação. E não é bem assim, né? Então, quando a gente faz a leitura dessas palavras seguintes, a gente tem que levar em consideração esta. Se Jesus está falando de carta de desquite, né? Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Então Jesus fala: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Ou seja, o contexto diz o seguinte: se você entregar uma carta para ela, uma carta de repúdio à sua mulher, a não ser por causa de prostituição, tá vendo? Aí você faz com que ela cometa adultério. Ou seja, você manda ela embora, despede com uma carta de desquite. Aí quando ela se casar com outro, ela comete o adultério. É exatamente isso que está falando, ó. Faz que ela cometa adultério. O rapaz não cometeu adultério, mas ele manda essa moça embora. Ele fica lá sem cometer o adultério. Só que já que ela mandou ele embora, ela vai querer casar com outro. E ao fazer isso, ela comete o adultério. Então ele fez com que ela cometesse o adultério, porque ele desprezou ela, disse que não a queria mais, então mandou ela embora. Ao passar do tempo, ela não ia aguentar mesmo ficar sozinha, ela casou com outro. E aí ela cometeu o adultério. E ele não, porque ele apenas mandou ela embora, ele não casou com outra. E qualquer que casar com a repudiada comete o adultério. É exatamente isso que ele está falando. A mulher saiu você mandou a sua mulher embora, você não havia cometido adultério, então ela sai da sua casa, você mandou ela embora. Ela sai da sua casa e óbvio que ela vai querer casar de novo. Deixando ela embora, sem haver adultério de ambos os lados, se você deixar ela embora, vai fazer com que ela cometa o adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete o adultério, porque ele não adulterou, nenhum dos dois adulterou, mandou ela embora, e ao casar-se com outro, ela cometeu ali o adultério. Ele não, porque ele mandou ela embora, mas ele não procurou ninguém. E é isso que a gente precisa entender. Ele está falando aqui, é o mesmo versículo, mudou apenas alguma coisa aqui, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Ele deixou a mulher não havia cometido adultério,
tá? Então ele saiu da casa dela, da casa deles, né? Saiu da casa deles e casou com outra. Aí na hora que ele casou, se deitou com ela, ele cometeu o adultério. E o que casar com a repudiada também comete o adultério. Então, ele está falando esse também, ele está dizendo que a mulher agora tem o mesmo direito que o homem, né? Ele está dizendo que a mulher tem o mesmo direito que o homem. Se a mulher quiser sair, se a mulher deixar o marido sem ele ter cometido adultério, no momento que ela casar com outro também, né, comete o adultério. Então, esse também, quando ele diz o também, ele está dizendo que a mulher tem o mesmo direito do homem. Se ela sair de casa com o marido não sendo adúltero, né, ela será... O que ele está explicando aqui é que essa mulher saiu de casa porque ele mandou. Se ela casar com outro, também ele comete o adultério. Por quê? Ele mandou ela embora, mas ele não havia cometido o adultério. Então, quando ela sai da casa deles, casa com outro, comete o adultério. Por isso, eu preciso explicar uma coisa. Como eu falei lá, que se o marido chegar para você e falar que quer te deixar, aí você chama ele, vão conversar, conversam os dois juntos, sozinho. Olha, o que você vai fazer é pecado. Se você sair de casa e se você se casar com outra mulher, você vai adulterar. Mesmo assim, ele não te ouviu. Aí você vai e chama duas pessoas lá na igreja para vir conversar com ele. Mesmo assim, ele não quis. Aí, o que você faz? Aí você vai e comunica a igreja. A igreja toda vai chamar ele e vai falar: olha, você não pode fazer isso. Se você deixar sua mulher, você vai cometer o adultério. Mas se ele disser assim: mas eu estou saindo, mas eu não vou me casar não, eu vou viver sozinho até o resto da minha vida, né? Só que é o seguinte, você só pode fazer isso se for por consentimento mútuo. Você sozinho não pode decidir isso. Lembra que você não tem poder sobre o seu corpo, a mulher não tem poder sobre o corpo dela, o homem não tem poder sobre o corpo dele. Então, se um quer sair e vai dizer assim: eu não vou me casar não, eu vou ficar solteiro, eu vou viver para Cristo só. Eu vou viver para Cristo, eu vou pregar o evangelho, só vou viver para a palavra. E aí ele deixa a mulher. Só que fazendo isso, você faz com que ela cometa adultério, porque a decisão foi você que tomou sozinho, né? E você está deixando essa mulher sozinha. No momento que ela for tentada, ela vai se deitar com outro homem e você faz com que ela cometa o adultério. É exatamente o que a palavra diz, ó. Qualquer que repudiar sua mulher, não sei por causa de prostituição, né, faz com que ela cometa adultério. Então você saiu, eu vou pregar, só vou viver para pregar. Você não pode fazer isso. Mas ela não quer, a não ser que ela aceite. Aí, se ela disser assim, ó, tá bom, eu também vou ficar aqui e não vou me relacionar mais. Para mim já deu também, eu não quero mais casamento. Aí sim, é isso que Paulo explica lá. Ok, mas se um sair, entendeu? Um saiu, sem o consentimento do outro, você faz com que o outro cometa adultério. Então você é culpado do adultério do outro, entendeu? Você vai se responsabilizar pelo adultério, entendeu? E aí pronto, você chamou a igreja, mesmo assim ele não quis. Aí a palavra diz lá para você considerar como publicano, um descrente, um publicano. Aí, ao considerar isso, eu vou me casar com outro? Não, ainda não é o momento. Você considera como publicano. Você foi lá e fez a sua parte. Pronto, agora qual é o passo final? Vai para a oração. Agora é oração para Deus restaurar o seu casamento. Você não parte para outra não, senão você vai adulterar. Ele saiu de casa, seja homem ou mulher, saíram de casa. Nenhum dos dois adulterou, tá? Eles querem sair de casa. Aí você já fez tudo isso aí que Paulo orienta. Aí agora já fez tudo, vai para a oração. Você vai orar. E aí, o que acontece? Aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 12, ó. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se ele ainda consente morar com você, não deixe. É o caso que eu estou falando. No caso aqui, ele quer sair, né? Pronto, ele quer sair. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, até enquanto tiver isso aqui, você não pode se casar com outro, tá? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Então, o que ele está explicando aqui não é a vontade do Senhor, é a opinião dele, entendeu? Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, consente em habitar com ele, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, enquanto ele ainda quer ficar em casa, você tem que lutar pelo seu casamento. Vá para a oração. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, vá para a oração. Fale para Deus, já fiz de tudo. Aí é que entra a ação de Deus. Aqui, Deus vai
É Deus que vai responder. Ou ele responde com restauração do casamento, ou ele responde restaurando o casamento, ou ele vai responder da seguinte forma: se o descrente se apartar a partes, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, aqui vai ser a resposta de Deus. Como eu falei, a resposta pode ser a restauração do seu casamento. Seu marido vai parar com a loucura de sair de casa e cometer o adultério, ou ele vai se apartar de vez, né? Ou ele vai ficar, seu casamento vai ser restaurado, e você ora, mas não é. A gente sabe que essas coisas não são rápidas, né? Deus tem o tempo dele para dar resposta, então você aguarda. Mas se o descrente se apartar, parte, aí sim, nesse caso aqui, ó, se o descrente se apartar, aí ele vai se apartar e vai cometer o adultério. No momento que ele cometeu o adultério, aí você está livre. Aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou-nos para paz. Aí sim, no momento que ele sair e cometeu adultério, aí você está livre. Ele casou com outra já, aí você está livre para seguir sua vida. Foi ele que cometeu o adultério, entendeu? Ele é o adúltero da relação. Você ficou em casa, aguardando. Ou ele voltava ou ele adulterava. Um dos dois. Mas, se Deus restaurou, pronto, ele voltou. Mas se ele se deitou com outra, casou com outra, cometeu adultério, aí nesse caso você está livre. Exatamente o que ele está dizendo. Ah, mas eu entendo isso aqui, o que casar com a repudiada também comete o adultério. Eu entendo que, lendo aqui, eu entendo o seguinte: o cara separou, casou com outra, mesmo eu não tendo cometido adultério, ele casou com outra, se eu me casar também eu cometo adultério. Não, esse entendimento é errado. Por quê? Porque eu não posso anular esta parte aqui, ó. Eu só cometo isso aqui se a mulher casar com outro, ela comete o adultério, se esse fato aqui não aconteceu, ó. Você não pode anular essa parte aqui, que é a fornicação, ó. Não sendo por causa de fornicação, você está livre, ó. Quer dizer, não sendo por causa de fornicação, você está obrigado a ficar com ele. Agora, no momento que ele cometer a fornicação, o adultério, aí sim você está livre. Essa parte não pode anular essa. Em Marcos também, capítulo 10, no verso 11... está falando exatamente isso, ó. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, ó. Então, a mulher não quer separar, o homem quer, já decidiu, tá saindo de casa para casar com outra. No momento que eles se casarem, adultera contra ela, tá vendo? Se adulterou contra ela. E também o mesmo direito para a mulher, ó. Se a mulher deixar seu marido casar com outra, adultera. Então, nesse caso aqui, o homem não quer separação, ele também não cometeu adultério. E se ela também deixar e fizer a mesma coisa que o primeiro, ó, por isso que ele diz lá, também o primeiro, se ela fizer o mesmo que o homem fez, ela também comete adultério. Ao casar com outro, também comete adultério. Então adultera, ela também, deixando o marido em casa e saindo para casar com outro, adultera. No momento que ela faz isso aqui, ó, sai e adultera, ele tá livre. No momento que o rapaz aqui também sai de casa e adultera, ele tá livre dela. Cometeram adultério. E como são tratados adúlteros, a gente viu lá, Paulo explicando lá em Coríntios, a gente lança o adúltero fora, né? Lança fora, não fica aí criando um bichinho aí de estimação, né? Coitadinho, né? Perdoa. E ele caindo e nunca toma jeito. Lembra do ladrão na cruz? Ele se arrependeu no momento da morte, né? Pode ser que se ele não tivesse em situação de morte ali, nem teria se arrependido. Mas como estava à beira da morte, já não tinha muito tempo, se arrependeu. Mas se não tivesse na cruz, poderia ser diferente, talvez não tinha se arrependido. A mesma coisa o adúltero. Se você fica dando corda pro adúltero, perdoa uma, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai se arrepender de verdade. Ele só vai se arrepender quando ele passar pelo sofrimento. Aí ele se arrepende. Enquanto não passar, vai ter a mulher a vida inteira, não tem como separar. Ele pode, né, cair em prostituição, que a mulher está obrigada a recebê-lo de volta sempre. Então ele nunca vai aprender, ele nunca vai se arrepender, né? Então, mas aí, e como fica a situação do adúltero? Tem o perdão para o adúltero? Como é que fica a condição do adúltero? A gente precisa entender também uma coisa. A gente tem que entender uma coisa. Gálatas capítulo 5, no versículo 2 diz o seguinte: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, o que isso quer dizer? Claro que Paulo está falando aqui da lei, mas o que isso quer dizer? Nós não somos justificados pela lei, pela graça.
Isso significa que o adúltero tem chance sim de ser salvo se ele se arrepender, né? Se ele se arrepender verdadeiramente e passar a ter uma vida nova a partir daí, então ele tem chance de ser salvo. Claro que Jesus diz que todos nós vamos ser julgados pelas obras boas ou ruins que a gente fizer. Então ele vai ser julgado pelo adultério que ele cometeu. Mas como somos salvos por graça, se ele realmente se arrepender e mudar de vida, ele pode sim, tem chance de ser salvo sim. Quantas vezes a gente não errou, quantas vezes não pecamos até o dia em que a gente se firmou de verdade na palavra. Então eu não posso dizer que uma pessoa não tem mais salvação, a não ser que seja aquele pecado do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o adultério tem perdão sim. Então aqui eu não sou justificado pela lei. Se eu tentar ser justificado pela lei, da graça eu tenho decaído. Se eu buscar a justiça que é pela lei, eu não vou ser salvo, eu estou condenado. Mas se eu crer que eu sou salvo pela graça, então eu tenho boa chance de ser salvo, havendo um arrependimento verdadeiro. Jamais tente se justificar pela lei. Ah, mas eu pequei, eu adulterei sim. Mas lembra que Cristo falou que a gente está morto para a lei também? A gente não pode levar na letra. Se a gente levar a nossa vida pela letra, a gente vai morrer. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Deus pode me perdoar do adultério, porque eu posso ser salvo pela graça de Deus. Afinal, aquela mulher que estava em adultério, aquela mulher que deveria ser apedrejada, ela foi pega em adultério. E Jesus perdoou, não perdoou? Pode acontecer hoje? Pode acontecer. Então, eu quero que atire a primeira pedra nesse adúltero, né? Eu quero que alguém atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, quem nunca errou na vida, atire a primeira pedra contra este adúltero. Então, os canais de restauração que diz que não há perdão, cuidado aí, viu? Você está fechando a porta dos céus, você está fechando a porta da graça para esta pessoa. E esta pessoa, acreditando que está condenada, ela vai se lançar de uma vez no mundo. Não tem mais jeito, né? A pessoa vai dizer, eu sou adúltero, não tem mais salvação para mim, não tem como eu voltar com a minha esposa, porque foi eu que adulterei. Ela já foi viver a vida dela, eu não tenho como mais voltar. Não tem perdão? Claro que tem perdão. Então, quem vai atirar a primeira pedra? Se eu errei tantas vezes até eu acertar, eu errei tantas vezes até eu me firmar, eu errei tantas vezes, por que o adúltero também não tem uma chance? Ah, mas sim, Deus perdoa, mas tem que voltar para a esposa. Se não voltar, você é adúltero para sempre. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso, que o pecado, que uma vez adúltero, não há perdão para você? E outra, o adultério, ele é o ato sexual. O adultério é você se deitou com uma pessoa que não é sua esposa, que não é o seu marido. Você não tem como apagar isso. Voltar para o seu marido, para a sua esposa, isso não anula o pecado que você fez. Isso não anula. O que anula o pecado é o perdão de Deus. Voltar a tentar reparar o erro, tentar consertar a loucura que você fez, não vai mudar a sua condição. Você continua adúltero do mesmo jeito. Você só vai ser desconsiderado do adultério quando Deus te perdoar. Voltar não muda a sua condição. Se você não se arrepender, aí sim você não será salvo. Se não houver arrependimento e mudança de vida, mesmo que você tenha voltado, que a sua esposa te aceitou de volta, teu marido te aceitou de volta, se você não mudar e não se arrepender deste adultério, você está condenado. Então, o adúltero pode casar de novo? A gente viu lá que Davi adulterou. Davi não foi perdoado? Davi não cometeu o adultério com Batseba e não foi perdoado? Sim, Deus o perdoou. Agora, Davi mandou Batseba embora? Não, ficou com ela. Na minha visão, eu acho que ele não deveria ter ficado com ela, mesmo que Urias tenha morrido, né? Mesmo que Davi tenha mandado matar Urias, ela ficou viúva, mesmo assim eu acho que ele não deveria ficar junto não. Por quê? Porque Davi foi quem mandou matar ele. Então Davi tem 2 crimes aí, tem o adultério e ainda tem o homicídio, 2 crimes. Agora, eu não tô vendo aqui, eu não vi Deus fazer com que eles se separassem, né? Eu não vi aí, eles seguiram a vida deles. Ele casou com Batseba. Por quê? Porque se deitaram, estavam unidos pela carne, né? Ficaram ali unidos pela carne. Então Deus perdoou Davi. Mas uma coisa interessante é o seguinte: a consequência do pecado não muda.
Veja que Davi foi perdoado, mas tudo que Deus falou por causa do adultério dele, as consequências que viriam por causa do adultério dele, isso não anulou, tá? O perdão de Deus não anulou as consequências. E Davi fugiu, e Davi passou muitas tribulações, né? Davi fugiu de casa porque o filho queria matar ele, queria tomar o trono, e por aí vai. Davi passou dias difíceis, terríveis. As outras mulheres de Davi foram abusadas, as concubinas tiveram relações sexuais com outros homens lá na frente de todo mundo. Foi um escândalo ali, consequência do pecado, entendeu? Que não anula, o perdão não anula as consequências. Adulterou, perdeu sua família, isso não anula as consequências. Você perdeu a sua família, sua esposa não te quer mais, seu marido não te quer mais por causa do seu adultério. É consequência. Ela perdoou você, perdoou porque ela é cristã, mas te aceitar de volta não, é consequência dos teus erros. Aí você tem que se arrepender, você se arrepende, muda de vida, continua a sua vida, casa de novo, entendeu? E aí você vai ser julgado. Se Deus vê que realmente houve arrependimento, aí Deus vai te julgar, né? Então, quem não quer passar pelo juízo de Deus, quer passar direto para o céu, aí não separe, não adultere de jeito nenhum, tá? Ah, mas está escrito lá que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está escrito dos ladrões, dos roubadores, né? Todos os que cometem devassidão, violência, homicídio, né? Mas quem não cometeu algum desses pecados na vida? Quem não cometeu? Qualquer um já deve ter cometido pelo menos um pecado desse aí. E você não foi remido? Deus não te salvou? Imagine se Deus te condenasse por isso. Ah, mas isso foi antes de eu me converter. Eu me converti, não fiz mais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas muitas vezes as pessoas ainda vão cometer algumas quedas antes de se salvar, porque a salvação é um processo, pessoal. A salvação ela é um processo, às vezes é anos para que a pessoa se liberte. É um processo que leva anos para a pessoa se libertar. Então, muitas vezes, ela é escrava do pecado sexual, só que ela está buscando. E algumas vezes ela vai tropeçar. O importante é que ela não desista. Continue lutando sem parar contra o pecado. É claro que eu não estou aqui defendendo o pecado, mas eu também não vou fechar a porta do céu para ninguém, tá bom? Não vou fechar enquanto tiver arrependimento, né? Eu não estou aqui falando que Deus vai te salvar com esse pecado aí. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que se você se arrepender e você mudar as suas obras e não pecar mais, quando Jesus falou para aquela adúltera, Jesus falou: vai e não peque mais, não peques mais, né? Então, se ela não pecou mais, é porque ela se arrependeu de verdade e Deus perdoou. Muitas vezes a vida também é um processo de libertação e no momento certo a gente é liberto. E para encerrar, vamos aqui para uma situação que pode acontecer. Você adulterou, mas você quer o seu casamento de volta. Você está arrependido, quer o seu casamento de volta, mas a sua esposa, o seu marido não quer mais. Você adulterou e ele não quer mais, ele já partiu para dar entrada nos papéis. O que fazer nessa situação? Você é adúltero. O que fazer? Vá para oração. Converta-se do seu mau caminho, do seu pecado. Converta-se com choro, com lágrimas, com jejuns. E vá para oração. Vá pedir a Deus perdão, primeiramente. Vá buscar salvação. Vá buscar a sua salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então agora você tem que colocar prioridade ao reino de Deus, não é o seu casamento mais, o casamento já era. Vá buscar o reino de Deus. Se Deus quiser te dar o seu casamento de volta, Ele fará a partir do momento que você buscar pela sua vida. A sua esposa que foi embora porque você adulterou, ela vai ver a diferença. Seu marido que te largou porque você adulterou, ele vai ver a diferença, ele vai querer voltar com você, né? Então, tudo se Deus colocar no seu coração, vá em frente. Em muitas situações, a restauração de casamento, como nos canais, está correto. Você quer seu casamento de volta? Busca em Deus. Você errou muito, né? Você adulterou, a sua esposa partiu para outra, seu marido partiu para outra, já deu entrada nos papéis. Então você faz o seguinte: vai buscar Deus e aí Deus vai te dar a recompensa. Se Ele quiser, se for da vontade dele, o que há de vir virá e não tardará. Então você adulterou, faça isso, busque a Deus, peça perdão, mude de vida completamente, não continue se prostituindo, não continue aí, né, se deitando com um com o outro. Vá buscar a Deus imediatamente.
Ah, mas já estou buscando há muito tempo. A minha esposa já está até com outro, está dizendo que vai casar. Continua orando, continua orando, continua orando, continua buscando. Enquanto ela não for de outra pessoa, né, ainda há esperança. Agora, se ela casou com outra pessoa, e como eu sempre digo, se for da vontade de Deus, sempre coloque a vontade de Deus acima de tudo, tá? Então, ela casou com outra pessoa, deixa ela em paz, então. Deixa ela em paz. Vai buscar Deus, deixa ela em paz, deixa ela ser feliz. Você brincou, você errou. Consequência do seu pecado. Você está agora sofrendo, é consequência do seu pecado. Deixa ela em paz, deixa ela viver a vida dela. Já casou, está em outro relacionamento, deixa ela em paz. Mas siga o que Deus está te orientando, o que Deus está falando no seu coração. Siga sempre isso. Se realmente for para ficar junto, Deus vai dar a resposta. Como eu sempre venho dizendo aqui, bote em oração e espere a resposta. Aí vai acontecer, entendeu? Agora, é como aquela situação. Se ele se apartou, deixa ele ir, entendeu? Deixa ele ir, deixa ele seguir a vida dele em paz. Então é isso. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Curta todos esses vídeos, todas as sequências desses vídeos. Se você não curtiu, volta lá, curte, compartilha, né? Dá um like. Se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba novos estudos, novas atualizações deste canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se tiver dúvida também comenta aí, talvez eu possa estar respondendo. Então é isso. Que Deus abençoe a todos grandemente. Fiquem na paz e até um próximo estudo.